Olá, gente! Tudo bem? Hoje eu vou apresentar para vocês uma aula sobre artrópodes, né? Vou introduzir esse assunto, do qual será trabalhado em sala de aula e que pode cair no Enem, tá? O que significa artrópodes? Bom, ele vem do grego, onde artro significa articulado e pod significa pés, ou seja, são seres que têm pernas articuladas, tá bom? Então, além deles serem articulados, eles não possuem vértebra, ou seja, são seres invertebrados que possuem apêndice. O que é um apêndice? Apêndice são partes, né, daquele ser, que pode ser patas, antenas e asas articuladas. E uma característica muito importante que vocês não devem esquecer é o exoesqueleto rígido. O que isso significa? É essa casca durinha que esses animais possuem, tá bom? Então, quais grupos que eu vou abordar com vocês, né, hoje? São os crustáceos, né? Aqui a gente vê um caranguejo, são os miriápodes, né? Os insetos, aqui a gente vê uma formiguinha, mas no inseto é um grande grupo. Tem mosquito, tem joaninha, tem gafanhoto e também temos os aracnídeos, tá bom? Que eu vou aprofundar mais na frente. Então, com base no que eu acabei de falar sobre quais são os artrópodes, quais desses animais não são artrópodes? Vou dar 5 segundos para você pensar. Agora vamos lá para a resposta. Então, esse sapinho não é um artrópode e esse cachorro não é um artrópode. Então, aqui a gente tem um inseto, que é uma borboleta, a gente tem uma aranha, né? A gente tem um diplópode aqui, a gente tem um inseto também, um mosquito, e também temos o nosso camarão, ok? Primeiramente, vou abordar com vocês sobre os crustáceos. Nesse grupo pertencem os caranguejos, os camarões e as lagostas, e siris. Aqui temos as fotos deles, né? E como é que a gente diferencia dos outros artrópodes? Visualmente, você sabe que estes animais acabam pertencendo no mesmo grupo. Mas existem coisas mais técnicas, né? Pela quantidade de apêndices, que geralmente são 5 pares de patas e 2 pares de antenas. Aqui eu vou falar sobre os miriápodes, né? Temos dois grupos de miriápodes, que são os quilópodes e também os diplópodes. Nestes grupos, né, de miriápodes, a gente tem as centopeias e também os piolhos de cobra. Eu preciso alertar com vocês que não é a mesma coisa que minhoca. Por quê? Porque esses animais possuem pernas, tá bom? E minhoca não tem pernas. Minhoca se rasteja, né? Pertence a outro grupo, ok? Aqui, como é que eu vou diferenciar esse quilópode do diplópode? O quilópode, vocês podem ver que possui uma linhazinha em cada parte aqui, né? Cada apêndice possui um par de pernas, né? Tem uma perninha aqui, tem uma perninha ali. O diplópode não, ele tem 2 pares desse lado e 2 pares ali atrás. Então, ele tem muitas pernas, tá bom? Como eu acabei de falar, corpo alongado com muitos segmentos, né? Cada linhazinha dessa é um segmento diferente. Cada linha dessa é um segmento diferente. Bom, e os insetos, eles são um grupo muito importante que pode vir sim a cair no Enem, né? A gente tem aqui um besouro, temos uma abelha, né? E os insetos, eles são o maior grupo de animais do planeta, tá? Então, o que a gente pode pensar de insetos? Temos os besouros, as borboletas, os percevejos, os mosquitos, os gafanhotos, dentre tantos outros aí, os nossos amiguinhos, né? Queridos que aparecem aí, as baratas, por exemplo, é um inseto, né? Enfim. Como é que a gente diferencia? Visualmente, a gente sabe que aquele ser pertence ao mesmo grupo, né?
Mas os insetos possuem corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen, né? Um par de antenas, 3 pares de patas, 1 ou 2 pares de asas. Aqui a gente tem a asa, a gente tem a antena, a gente tem o tórax, tá? E a gente tem as perninhas da abelha, né? Do inseto. Os aracnídeos, eles são representados pelas aranhas, escorpiões, opiniões, ácaros e carrapatos, né? Mais uma vez, visualmente a gente acaba vendo que esses animais pertencem ao mesmo grupo, eles são semelhantes, né? Como que a gente diferencia dos outros artrópodes? Eles não apresentam antenas, tá? E mandíbulas, e sim quelíceras. O que são as quelíceras? Vou apresentar logo para vocês no próximo slide. As quelíceras, elas são responsáveis por predar o alimento, né? Quando a aranha ela ir atrás dar o bote, ela usa as quelíceras para fazer isso. Já o pedipalpo, ele serve para manipular esse alimento, né? E também para reprodução, que é onde a aranha vai colocar ali o material genético na fêmea, tá bom? A gente tem aqui o cefalotórax, tem o céfalo e tem o tórax junto, né? O abdômen da aranha, as patas e, como já foi dito, não tem antenas. Então, o que é o exoesqueleto? O exoesqueleto ele é uma estrutura de sustentação, né? Ele vai proteger este animal das adversidades do meio ambiente. Por exemplo, o calor, o frio. Então, esse exoesqueleto também protege de animais. A gente tem vários animais que predam, que gostam de comer insetos, né? E eles vão encontrar esse exoesqueleto como uma dificuldade. Além disso, eles também se locomovem, né? Eles podem se chocar em alguma rocha, eles podem acabar voando na chuva e cair, se machucar. Então, o exoesqueleto ele protege esse indivíduo, tá? Aqui a gente tem o siri cascudo, ele deixa a casca de lado nesse episódio. Assim como o siri está sem a casca, ele apresenta dessa forma, esse animal também não tem a casca, né? Por que ele está fazendo? Abandonando a casca velha e sai dessa forma, cru, puro, pelado, né? Porque ele quer crescer. Ele está desse tamanhozinho, ele vai ficar maior. A casca não permite que isso aconteça. A casca é muito dura. Como é que ele vai crescer dentro de uma casca? É difícil, né? Então, falando aqui um pouco da composição desse exoesqueleto, do que ele é constituído, ele tem proteínas e também tem quitina. Não esqueça disso, tá? E alguns grupos podem ter especificidades, como fosfato e carbonato de cálcio nos crustáceos, as ceras com função hipermeabilizante, né? O que isso significa? Hipermeável vem de deixar que a água não saia, tá? Esses animais são muito pequenininhos, então como é que eles vão guardar a água dentro deles? A água é a essência da vida. Se eles perderem essa água de dentro deles, eles não vão viver. Então a casca, esse exoesqueleto, acaba protegendo eles disso, tá? Desse processo de transpiração. Os artrópodes passam por um processo chamado muda ou equidise, onde ocorre a troca do exoesqueleto. Então, aquelas imagens que eu mostrei para vocês do animalzinho deixando a casca para trás, o siri cascudo, esse processo de mudança chama-se muda ou equidise, tá bom? Aqui eu trouxe para vocês a muda ou equidise, que eu já havia comentado, que é o processo de mudança do exoesqueleto. Os insetos, eles são desse tamanhozinho. Aí eles querem crescer. Como é que eles vão crescer com uma casca tão dura, que não permite? É um casulo, né? E aquilo não vai crescer junto com eles. É duro, é rígido demais, né? Então, vamos supor que o animalzinho é desse tamanhozinho aqui. Ele cresce
E aí ele fala assim, olha, eu preciso agora de um exoesqueleto, eu preciso agora de proteção. Ele secreta esse exoesqueleto. A partir disso, ele não cresce, ele fica um determinado tempo sem crescer, né? Então, ele tá ali com o exoesqueleto. Aí ele fala assim, olha, agora decidi crescer de novo. O que eu vou fazer? Vou deixar a minha casca para trás e vou crescer. Vou abandonar essa casca para trás. Cansei dela, tá? Aí ele passa pela muda. A muda, ele vai trocar esse exoesqueleto. Ele deixa para trás, igual naquela imagem que eu mostrei para vocês, do inseto abandonando o seu exoesqueleto para poder crescer, né? Aí ele fala assim, olha, cansei desse exoesqueleto e agora eu quero um novo, né? Vou crescer. Ele abandona o exoesqueleto e cresce. Ele passa por um período de crescimento. Aí ele fala assim, olha, chegou agora o momento de novo. Eu preciso de um exoesqueleto novo. Aí ele secreta um novo exoesqueleto, para de crescer, ele se mantém na mesma altura, né, no mesmo desenvolvimento, não cresce com um exoesqueleto, e ele chega a esse momento assim, ó, cansei de novo, quero trocar. Ele abandona o seu exoesqueleto e cresce mais um pouco. E isso ele vai fazendo ao longo da vida, né? Ao contrário dos outros animais. Os outros animais têm uma certa estabilidade, eles não crescem parando, né? Nós, seres humanos, somos uns, né? A gente tá ali, bebê, aí a gente cresce, chega um determinado momento que não crescemos mais, a gente estabiliza na vida, né? Então, aqui para finalizar, os artrópodes trocam seus exoesqueletos para poderem crescer. Uma vez que o exoesqueleto é secretado, ele não permite que o artrópode cresça, tá bom? Então, falando aqui sobre adaptações dos artrópodes, a gente tem o exoesqueleto rígido, que eu já falei para vocês. Né? O que isso vai conferir para esse artrópode? Proteção, sustentação, revestimento. A gente tem muitos predadores de insetos no mundo, né? Esses insetos, eles acabam tendo um pouquinho mais de segurança com sua casca, com esse exoesqueleto duro, tá? Temos os apêndices móveis, que são as asas, que são as pernas, né? Os apêndices locomotores. Temos maior cefalização, né? Que são os olhos, as antenas, as cerdas. Os artrópodes, eles são bichos muito inteligentes, né? Eles têm uma visão maior do que está acontecendo ao redor deles. Ceras impermeabilizantes, que é aquilo que eu falei. Aquilo que é impermeabilizante é para não perder água, né? Temos os túbulos de Malpighi, que eu já vou explicar para vocês, e também temos a metamorfose, que eu vou explicar para vocês, e é importante vocês lembrarem o que é a metamorfose. Então, essas adaptações protegem os artrópodes de predadores, aumentam o alcance aos alimentos e permitem maior percepção do ambiente, tá? E aqui eu trouxe para vocês a metamorfose. O que isso significa? É a mudança de fase do artrópode, tá bom? Como assim? Aqui eu trouxe o mosquito da dengue, mas tem outros insetos, outros artrópodes que realizam essa metamorfose de forma diferente, tá? Isso aqui não é regra. Aqui a gente tem a fase aquática, que é onde o mosquito da dengue ele coloca o ovo na água, e a gente tem o mosquito que voa para o nosso ambiente, ele está num ambiente terrestre. Então, temos um ambiente terrestre e temos um ambiente aquático, tá bom? Por que isso é bom para o mosquito? São dois ambientes, são duas ações diferentes. Para você combater o mosquito da dengue, você precisa combater como ele age na água e também combater como ele age no ambiente terrestre. Então, na água, por exemplo, a gente tem aquelas ações, né? Não vamos deixar a água parada em vasos de plantas, em rodas, garrafinhas de água, aqueles lixões assim, com água parada.
vamos nos conscientizar, sempre tem aquelas campanhas, né, contra a dengue, para não deixar a água parada. Porque o mosquito, ele coloca o ovo, ele vira larva, se desenvolve e depois vira mosquito terrestre. E quando é que está no terrestre? Quando é que ele voa? O que acontece? Como é que a gente acaba com essa fase? Temos os nossos, aqueles carros que solta fumaça, que é o chamado fumacê. Ele faz muito barulho na rua. E aquele cheiro, aquilo ali nada mais é do que inseticida, né? Por quê? Quer acabar com o mosquito nessa fase terrestre. Então, essas são as ações que a gente tem para nos proteger da dengue, né? E por isso que a metamorfose ela é muito importante, porque confere aos artrópodes essa mudança de fase. Logo, na fase aquática, é um tipo de alimento, é um tipo de uma mesma localidade. Esse ovo não vai sair dali, né? Mas o ambiente terrestre, o bicho ele pode voar para qualquer lugar. Então, isso torna-se muito mais difícil. É por isso que hoje a gente tem essas campanhas de conscientização contra a dengue voltada para a água, porque o ovo ele está ali, ele não vai se mexer, ele não vai voar, né? Então, na fase aquática, a gente tem um tipo de alimento que o mosquito ele vai consumir, e na fase terrestre a gente tem outro tipo de alimento. Por exemplo, o sangue, no caso das fêmeas, elas precisam do sangue para os seus filhotes, né? Sem o sangue, ela não consegue criar mais mosquitos. Então, aqui eu trouxe para vocês sobre adaptações. Eu vou falar de adaptações de dois grupos principais, que são os insetos e os aracnídeos, tá bom? Temos asas modificadas. Joaninha tem um tipo de asa, gafanhoto tem outro tipo de asa, bom, mosquito tem outro tipo de asa, temos abelhas que tem outro tipo de asa. Então, essas diferenças, ela confere ali pra gente maior adaptação ao nosso ambiente. Então, se todos os insetos tivessem o mesmo tipo de asa, talvez lá na frente, numa seleção natural, essa asa fosse inapta. Então, logo, todos os insetos seriam excluídos. Como tem essa variabilidade, logo, a seleção natural ela vai excluir, né? Vai selecionar aqueles que são mais adaptados, aquelas asas mais adaptadas para aquela determinada situação, né? Temos o sistema excretor chamado túbulos de Malpighi, que eu já vou falar sobre eles, que serve para não perder água, tá? Alguns se camuflam, né? Temos aí alguns que se camuflam, eu vou mostrar eles aí para vocês. O sistema respiratório adaptado para o ambiente terrestre e alguns grupos também para o aquático, né? Ser impermeabilizante contra a água, já falei sobre isso. Apêndices para a captura de presas e locomoção, tá bom? Aqui a gente tem as adaptações dos aracnídeos, né? São as quelíceras que para injetar veneno na presa. Lembra que eu falei que as quelíceras servem para predar? Então, as quelíceras elas injetam veneno, tá? Reprodução também através das quelíceras, produção de seda, na produção de teias, inclusive a seda, ela é um material que é utilizado para produzir roupa, né? Roupa de seda. Temos um sistema respiratório adaptado. Alguns aracnídeos também podem se camuflar. Regeneração do corpo diante de um corte. É muito interessante essa parte. Canibalismo sexual. A fêmea mata o macho após a cópula. O que é cópula? É reprodução? É o ato de reproduzir, né? No momento que o macho injeta lá o teu material genético, a fêmea, ó, tudo bem, agora tchauzinho. Então, gente, os artrópodes terrestres, eles possuem uma adaptação para não
perder água para o ambiente, porque o nosso ambiente terrestre é um local muito quente e por conta disso a água ela acaba indo embora mais facilmente. Então, mais uma vez, os artrópodes eles precisam de uma adaptação para não perder água. Então, vamos aqui imaginar que o sistema excretor ele serve para eliminar o quê? Substâncias inúteis ou tóxicas produzidas no metabolismo desse artrópode. O que que isso significa? Ele foi lá, se alimentou, ele viu, ó, eu não quero mais isso, vou eliminar. E a partir disso, ele excreta o que ele não quer, o resto que ele não quer mais. É parecido com o nosso sistema excretor também, né? E aí, nesse sistema excretor, reabsorve a água, ou seja, a água que passa por ali, o animal entende, ó, eu preciso dela de volta. Eles pegam a água que está passando por ali, devolve ali para o organismo, e aí então o animal ele passa a excretar ácido úrico no local. Por quê? Porque o ácido úrico ele não é solúvel em água, ele é um cristal e ele não depende da água, né? Então, essa é uma adaptação muito importante para que o animal viva no meio terrestre. Aqui a gente tem o ácido úrico, né, e outros componentes químicos que podem ser tóxicos para esse animal ou podem ser inúteis. Então, temos o ácido úrico e também temos a fezes. Temos aqui o cocôzinho dele, né? Enfim, então o que você deve pensar? O túbulo de Malpighi, ele é um sistema excretor do artrópode terrestre que reabsorve a água e elimina ácido úrico no lugar. Então, para finalizar a aula, falando aqui um pouquinho da camuflagem, nós temos aqui um bicho-pau, né? Um inseto. E esse bicho-pau, ele se assemelha com o quê? Com galho de árvore. Então, ele facilmente se camufla para se proteger de um predador, porque o predador ele vai olhar, olha, aqui só tem galho, e vai passar despercebido esse inseto. A mesma coisa com o aracnídeo, se camufla para se proteger de um predador, né? Parece aqui com rocha, parece aqui com a terra, areia, enfim. Eu gostaria de agradecer a todos que assistiram a videoaula até aqui, tá? É muito reconfortante saber que existe um carinho pelos professores, também pelos estagiários, e também gostaria de saber se vocês irão querer exercícios, se vocês irão querer atividades mais aplicadas em relação a esse assunto, porque eu posso fazer, tá bom? Caso sim, me falem, eu vou publicar no YouTube essa videoaula, portanto, comentem lá, dê um like, visualize, para eu saber que vocês gostaram, né, do assunto. E é isso, eu desejo para vocês uma boa prova no Enem, tá? Eu desejo que vocês conquistem seus sonhos e até mais!